Bom dia, querido irmão, querida irmã. Seja bem-vindo ao nosso programa O Pão da Palavra. Sou o Padre Frei Inácio José, pároco da paróquia de Nossa Senhora das Mercês, Arquidiocese de Belo Horizonte. Seja bem-vindo ao nosso programa O Pão da Palavra, no qual nós meditamos a Palavra de Deus proclamada neste domingo. Neste domingo, nós celebramos São Pedro e São Paulo, apóstolos, nesse dia 4 de julho. Essa solenidade normalmente se celebra no dia 29 de junho, mas a igreja aqui no Brasil, por uma questão pastoral, transfere a solenidade para o domingo mais próximo, a fim de que toda a comunidade possa participar. Na primeira leitura nós temos Atos capítulo 12, versículo de 1 a 11, que narra justamente a prisão de Pedro e Pedro sendo liberto pelo anjo do Senhor. Na segunda leitura, nós temos a segunda carta a Timóteo, capítulo 4, alguns versículos aí do capítulo 4, no qual o autor da carta diz que ele combateu o bom combate e que ele já está pronto para receber a coroa de glória do Senhor. Ora, é interessante que a tradição cristã coloca no mesmo nível, na mesma estatura de dignidade, os apóstolos Pedro e Paulo. Pedro, vocês conhecem, foi aquele que seguiu a Jesus, pescador, que depois Jesus no Evangelho, conforme veremos, colocará como líder da comunidade primitiva. Pedro, segundo Atos dos Apóstolos, teve a missão de confirmar os irmãos judeus na fé cristã, de converter os judeus à fé cristã. Paulo, por sua vez, não conviveu diretamente com Jesus, histórico, mas ele fez uma forte experiência com Cristo ressuscitado. De tal maneira que depois, na cidade de Damasco, um catequista chamado Ananias aprofunda esta experiência que ele fez. E aí Paulo adquire a consciência de que foi chamado por Cristo a ser apóstolo dos pagãos. Ou seja, pregar o evangelho a todo o mundo greco-romano. Assim, nós vemos que Paulo e Pedro se completam, porque Pedro, nós podemos entender assim como aquele que evangelizou os de dentro de Israel, e Paulo abriu as fronteiras da fé cristã para todo o povo pagão, evangelizando os de fora. De tal maneira que Atos dos Apóstolos coloca os dois em pé de igualdade, pois tudo aquilo que acontece com Pedro acontece com Paulo, e aquilo que acontece com Paulo acontece com Pedro. Então coloca a narrativa completa de Atos dos Apóstolos, coloca tanto Pedro quanto Paulo como em situações muito parecidas na sua missão de evangelizar. Até mesmo esse título, Atos dos Apóstolos, como convencionou chamar esse texto, é um título um tanto quanto errado, entre aspas. Por quê? Porque destaca mais a figura de Pedro e Paulo no livro de Atos dos Apóstolos. Não se fala muita coisa dos outros apóstolos. Certo? Então, Pedro, nesta narrativa, ele faz a experiência de ser preso por Herodes e ser libertado por Deus, simbolizado pelo anjo do Senhor, e a igreja intercedendo por ele. Nós vamos ver que mais para frente Paulo também vai ser preso e também Deus, através do anjo do Senhor, haverá de libertar Paulo. Então, os dois fazem a mesma experiência. Mais especificamente aqui em situação de Pedro, nós aprendemos para a nossa vida de fé que a igreja intercedia por Pedro, e graças a essa intercessão, ele foi liberto. Então hoje somos convidados a rezar de um modo muito especial por Pedro, que está à frente da igreja, Papa Francisco, para que possa conduzir a igreja na fidelidade ao Evangelho e que Deus possa livrá-lo constantemente dos seus inimigos. E não se espantem, ele tem muitos, dentro e fora da igreja. A segunda leitura tirada da carta a Timóteo, na segunda carta de Timóteo, os estudiosos não têm um consenso se essa carta de fato vem das mãos de Paulo, mas consideremos que seja Paulo que tenha escrito. Seja quem for, tem consciência de que combateu o bom combate, completou a missão, está pronto para receber a coroa de glória.
Assim também deve ser o discípulo missionário de Jesus. Viver a sua vida com os pés no chão, mas com o coração no céu, trabalhando, lutando para que esse mundo possa ser um mundo mais justo, fraterno, conforme sonhou Jesus, conforme o Evangelho de Nosso Senhor. Mas dá certeza de que o prêmio, a recompensa será a eternidade. Então, quem escreve esta carta tem consciência de que fez tudo possível na sua fidelidade à missão recebida. Queiramos nós também, ao fim de nossa vida, poder dizer: combati o bom combate, guardei a fé, então agora eu posso ir para o céu tranquilamente. Então essas palavras são atribuídas a Paulo nessa expectativa de nos estimular a viver também uma vida plenamente fiel à missão que recebemos do Senhor. Já o Evangelho, Mateus 16, 13, 19, é uma cena muito interessante, pois aparece em primeiro lugar em Marcos, capítulo 8, e Mateus copia esse texto para o seu Evangelho, na qual Jesus questiona os discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Então a resposta dos homens é que Jesus não passaria de um profeta. Mas ao questionar a comunidade cristã: quem dizem vocês que eu sou? Então Pedro, representando a comunidade, diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A resposta de Jesus é eloquente. Não foi um homem que te revelou isso, mas foi o céu, foi meu próprio Pai do céu. Por isso tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. A tradição católica sempre leu nesse texto Pedro como fundador, pedra fundamental da igreja. Outra interpretação possível, que é bíblica também, é que a pedra a qual Jesus se refere é a fé de Pedro. Pois tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja. Ou seja, normalmente se construiu uma casa sobre a pedra, sobre o alicerce. Então, qual é o alicerce da comunidade cristã? A fé de que Jesus é o Cristo, de que Jesus é o Messias. Ou seja, a igreja é a comunidade daquelas pessoas que acreditam que Jesus é o Messias, que Jesus é o Cristo. É interessante que esta cena se passa em Cesareia de Filipe, era um território pagão, um lugar onde que havia um espaço onde que se cultuava todos os deuses do panteão grego-romano. E lá havia uma caverna que literalmente era chamada de Boca do Inferno ou Porta do Inferno. Por isso que especificamente no Evangelho de Mateus, talvez o autor conhece mais a geografia da terra de Israel e por isso acrescenta isto nesta cena, especificamente no Evangelho de Mateus, diz que as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja. Por quê? Porque a igreja é a comunidade que professa a verdadeira fé, de que somente Jesus é divino, que somente Jesus é Deus, e não as divindades greco-romanas, simbolizadas ali por aquele panteão grego onde estava justamente esta caverna chamada Porta do Inferno. A Porta do Inferno. Querido irmão, querida irmã, desse texto, então, portanto, nós aprendemos que nós, enquanto igreja, somos comunidade daqueles que creem em Jesus como Cristo, Jesus enquanto Messias, Jesus enquanto Salvador de toda a humanidade. E Pedro recebe justamente a missão de ser o administrador desta casa, desta família, simbolizado pelas chaves. As chaves, quem era detentor das chaves numa casa na antiguidade era justamente o administrador da casa. Ele recebe o poder das chaves justamente por quê? Porque ele professou a fé verdadeira, porque ele professou, de fato, reconheceu por uma revelação de Deus quem é Jesus, a sua essência, Jesus na sua verdadeira identidade. Deste texto para nós hoje, aprendemos que hoje também nós precisamos responder de fato quem é Jesus. Essa pergunta é fundamental, caso contrário não seremos verdadeiros discípulos, discípulas de Jesus. Pois ainda hoje há muitas opiniões sobre quem seja Jesus. Para muitos Jesus é um milagreiro, para outros Jesus é um revolucionário, para outros Jesus é um mito, para outros Jesus não existiu. Mas e para você, meu irmão, minha irmã, que me assiste e me escuta nesse momento, quem é Jesus? A resposta a essa pergunta será determinante para que você seja um verdadeiro discípulo e missionário do Senhor. Então peçamos a Jesus, nesse dia, que nos conceda esta graça. Oremos. Ó Deus, que nos concedeis celebrar numa só festa a solenidade de São Pedro e São Paulo, concedei
que, firme na doutrina dos apóstolos, possamos perseverar nessa comunidade dos discípulos e missionários de Jesus. Que convosco vive e reina na unidade do Divino Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. O meu muito obrigado à Rádio Comunidade FM, à Web Rádio Nossa Mãe de Birité, que nos cede esse espaço para pregar a palavra de Deus, e a você, querido rádio ouvinte, internauta, pela sua audiência. Que Deus te abençoe hoje e sempre. Até o próximo final de semana com o nosso programa O Pão da Palavra, se Deus quiser. Tchau, tchau.